Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo dando continuidade à aula de equilíbrio iônico. Hoje vamos discutir 3 pontos. Primeiro, produto iônico da água, certo? O KW. pH e pOH e a tal da hidrólise salina, perfeito? Primeiramente, a água sofre ionização, ela sofre auto-ionização. Seguindo essa reação aqui, ó, nós temos água reagindo com água, formando H3O+, e OH-, certo? Por que auto-ionização? Porque a água é um composto covalente, isso mesmo. Como composto covalente, ela sofre ionização porque ela não tem íons, ela vai formar íons, certo? Então aqui, ó, visto isso, sabendo que ela sofre isso e tão sofrendo auto-ionização, ela tem uma reação reversível, aqui a água é passível do quê? De equilíbrio químico, equilíbrio iônico, melhor dizendo, e quando você tem equilíbrio iônico, você consegue o quê? Calcular uma constante para isso. Logo, então, ó, a constante de ionização da água é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH- sobre a concentração total de água. Como a concentração de água total é muito grande comparada com a concentração de ionizada, turma, basicamente a gente diz que a constante de ionização da água, KW, se dá pela concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Ou, melhor dizendo, a constante KW se dá pela concentração de H+, vezes a concentração de OH-, certo? Vale ressaltar que a concentração de água, o KW, o único fator que vai influenciar ele é a temperatura. Sendo que a cada 10 graus aqui, ó, vamos dar até uma olhada aqui, a cada 10 graus Celsius, nessa tabela legal, ela mostra como que o KW aumenta, ou seja, o que significa, quanto maior a temperatura que você submete à água, maior o KW dela, isso significa que mais íons ela está gerando, certo? Então, deve ter isso em mente e vamos guardar aqui, ó, 25 graus Celsius, que é igual aqui a 1,01 vezes 10 a menos 4. Esse 10 a menos 4 ele é fundamental para entender pH e pOH, certo? Então aqui, ó, já que começamos a conversar sobre pH e pOH, ele é nada mais nada menos que um cálculo que, no caso do pH, o potencial hidrogeniônico, que é o nome bonito do pH, ele é um cálculo desenvolvido com base logarítmica, uma vez que a gente vai calcular muito essa ideia de H+, e OH- em muitas casas decimais. Então, na escala logarítmica, fica mais fácil resolver esses cálculos, perfeito? Então, olha aqui, ó. Para qualquer meio aquoso a 25 graus Celsius, a soma entre o pH e o pOH é igual a 14. Por quê? Vamos lá, ó. Aqui, ó, H+, vezes OH- é igual a 10 a menos 4, certo? Você consegue calcular o pH com o menos log de H+, e o pOH com menos log de OH-. Vale ressaltar, se você sabe que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- é igual a 10 vezes a menos 14, você colocando o log de cada um, vai dar, logo, e fazendo as conversões corretas, você percebe que pH mais pH é igual a 14. E isso é fundamental para vocês desenvolverem cálculos que tem exercício que refere sobre isso. Ele te fornece o pH e ele pergunta a concentração de OH-. O que você faz? pH mais pOH é igual a 14. Você diminuindo pOH logo, então, pH mais pOH é igual a 14. Logo, pOH é igual a 14 menos pH. Com o valor de pH, você descobre o valor de pOH. Com o valor de pOH, você descobre o quê? A concentração de OH-, certo? Então, todo o exercício envolvendo ali, ó, pH, pOH, vai estar trabalhando nessas ideias. E sempre utilizando aqui, ó, a fórmula aqui, ó, que pH é igual a menos log da concentração de H+. Vale ressaltar, turma, que é muito importante, o quê? Se aqui, ó, pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? Tá muito, é logarítmico de um lado, vai se tornar o que no outro? Exponencial. Então, o que a gente pode dizer, ó? Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o valor do pH.
Então, se você tem lá um exercício que fala a concentração do meio ela equivale a 10 a menos 3. O pH qual que é o pH dessa solução? É ácido básico? Turma, se você tem uma substância, um sistema que tem uma concentração de H+, igual a 10 a menos 3, qual que é o valor do pH? O pH é igual a 3, certo? Essa linha de raciocínio também você vai seguir utilizar ali para o pOH, certo? É nessa linha que você vai trabalhando, conforme for indo. Vale ressaltar, como a gente viu que o Kw, ou seja, a constante de ionização da água a 25 graus Celsius é 1 vezes 10 a menos 14, então normalmente ele trabalha, mensura o pH a 25 graus Celsius, porque é baseado nessa constante. Se nós temos um pH igual a 7, que significa que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, ambos são 10 elevado a menos 7, certo? 10 com menos 7 com 10 menos 7 dá 10 igual a menos 14. Além disso, solução ácida, o pH é inferior a 7. Por quê? Porque pH inferior a 7 significa que a concentração de H+ é superior a 10 menos 7, logo a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-, pH ácido. Se você tem uma solução básica, o pH é maior do que 7, dado que a concentração de H+, ela fica menor do que 10 a menos 7, consequentemente a concentração de H+ é menor do que a concentração de OH-, logo a solução ela tem um caráter básico, uma solução alcalina, certo? Então, pontuado esses aspectos, nós devemos conversar sobre escala de pH. A escala de pH vai de 0 até 14, certo? pHs abaixo de 7 é que é ácido, pH superior a 7 é básico, pH 7 é neutro. Visto isso, a escala, quanto mais próximo de 0, mais ácido e maior o poder de corrosão desse ácido, mais forte esse ácido é. Logo, quanto mais próximo de 14, maior potencial de corrosão dessa base também, mais agressiva é essa base, mais forte ela é. E conforme for algo tendendo a perto do 7 ali, nós temos pHs levemente ácidos e levemente básicos, certo? Visto isso, vamos conversar agora sobre hidrólise salina, que é basicamente um processo no qual o sal reage com água, ele pode alterar o pH do meio. Tudo isso depende da origem desse sal. Como assim a origem desse sal? Sal é resultado de reação de neutralização entre um ácido e a base. Lembrou lá? Visto isso, tem que saber se o sal que deu origem, o ácido que deu origem para esse sal, ele é forte ou fraco. A base que deu origem para esse sal é uma base forte ou fraca, porque isso vai influenciar. Se nós temos aqui, ó, por exemplo, ácidos fortes, ácido hipocloroso, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido iodídrico, bromídrico, ácido clorídrico. Fraco nós temos ali, ó, ácido acético, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, ácido carbônico. E bases, toda base alcalina ali de grupo 1 e 2 vai ser uma base alcalina ou alcalina terrosa, de origem desses dois grupos, vai ser uma base forte. O restante, considerando a hidróxido de amônio, são bases fracas. Por quê? Olha aqui, ó, turma, se você tem uma hidrólise de sal proveniente de ácido fraco e base forte, você tem lá, aqui já viu que a água sofre autoionização, correto? Então vamos lá. Vou escrever aqui a fórmula na versão simplificada. Ó, H2O, certo? Em H+, OH-, na forma simplificada, tá ligado? Beleza? O que acontece? Você dissolve ali, turma, um sal proveniente de um ácido fraco a base forte. Nós temos ali, ó, o carbonato de sódio. O carbonato vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. O sódio vem de uma base forte, o hidróxido de sódio. O que acontece? Se você coloca ali, ó, carbonato de sódio em água, o sódio, ele não vai interagir com o OH-. Ele não vai interagir. Por quê? Porque como ele é uma base forte, ele se dissocia muito fácil. Por sua vez, se você tem ali, ó, o caso do carbonato, no meio aquoso, você, turma, acaba disponibilizando no meio ali
uma interação, porque esse carbonato ele vai buscar uma interação com o H+, voltando, tirando ele, se reassociando a ele, de tal maneira que você vai ter um meio com uma maior concentração de OH- e o H+ vai estar junto com o carbonato de cálcio. Logo, então, se você tem maior concentração de OH- no meio, você vai ter uma solução com pH superior a 7, um pH básico. Você tem uma solução básica. Se você faz a mesma reação agora, mas em vez de você adiciona, no caso agora, o cloreto de amônio. Cloreto de amônio, turma, ele é um sal que ele possui uma origem de ácido forte, certo? Ácido forte e base fraca. Porque a base é do hidróxido de amônio, certo? E o cloro do ácido clorídrico, que é um ácido forte. A base é fraca, o ácido é forte. Colocou no meio. O ácido clorídrico, o cloro, o ânion de cloro, não vai interagir com o H+. Por quê? Porque ele é um ácido forte, em água ele se ioniza muito fácil. Em compensação, o NH4+, certo? Ele vai lá, em meio aquoso, ele vai querer interagir aqui ó, com o OH-, formando o hidróxido de amônio. Ou seja, ele vai diminuir a concentração aqui de OH-, de tal maneira que você vai ter uma diferença, maior concentração de H+, menor concentração de OH-. O que acontece com o pH? O pH fica ácido, certo? Menor do que 7. Quando você tem uma hidrólise proveniente ali de ácido forte e base forte, não ocorre hidrólise. Por quê? Adicionando ali, ó, por exemplo, cloreto de sódio. Cloreto de sódio ele vem de um ácido forte e uma base forte. Se colocou cloreto de sódio em água, o cloro não vai querer interagir com o H+, o ânion de cloro não vai interagir com o H+, no sentido de se reagrupar, nem o Na, no caso, o sódio, ele vai querer se interagir com o H-, de tal maneira que ele não vai alterar a concentração de íons H+, e íons OH-, de tal maneira que acontece o quê? O pH continua neutro, continua 7. Por fim, se você adiciona ali um sal proveniente tanto de ácido fraco e base fraca, você vai ter alternar o pH. Mas existe uma condição para isso, sem comparar a constante de ionização do ácido e a constante de dissociação da base. Quem tiver a maior constante, que vai ditar para onde que for o pH. Vai ser uma alteração sutil, mas vai ser uma alteração. Uma alteração leve, vai ser um pH levemente ácido ou um pH levemente básico. Perfeito? E aqui nós temos um grande resumo de tudo isso. Basicamente temos o tipo de hidrólise, com o tipo de sal e a solução resultante. Mas o legal é essa tabela aqui, ó, a da direita, onde ele mostra, ó, base de origem forte, ácido de origem forte, o caráter da solução vai ser neutro, não há expressão inconstante, certo? Base forte, ácido fraco, vai ser uma solução básica. Constante para calcular isso, ó, a constante de hidrólise, Ka, ela se dá pela constante de ionização da água sobre a constante de ionização do ácido, certo? Porque é o mais fraco. No caso aqui, de uma base de origem fraca e um ácido de origem forte, vai ser uma caráter de solução ácido, e a constante de hidrólise você vai determinar pela constante de ionização da água, divididos pela constante de dissociação da base, certo? E por fim, ali ó, se você tem ambos são de origem, um sal de origem, ambas as origens do sal são fracas, você compara o Ka e o Kb para ver como vai ficar o pH, e a constante de hidrólise se dá pela divisão da constante de ionização da água pelo produto da multiplicação de Ka, da constante de ionização do ácido, vezes a constante de ionização da dissociação da base, certo? Para encerrarmos, então, nós temos esse exercício. Considere a solução aquosa de 1 mol por litro de um ácido hipotético, HA, sabendo que essa solução apresenta o mesmo pH de uma solução aquosa com concentração 8 vezes 10 menos 3 de um outro ácido hipotético, HB, responda ao que se pede. Aí aqui, log de 8 igual a 0,9. Calcule o pH da solução que contém ácido HB. Turma, vamos lá. pH é igual menos log da concentração de H+, certo? HB, ele tá falando que tá, sabendo que a solução apresenta o mesmo pH de uma solução aquosa de concentração
considere uma solução aquosa 1 mol por litro, ou seja, 1 mol por litro é um ácido forte. Sabendo que essa solução apresenta o mesmo pH de uma solução aquosa com concentração de 8 vezes 10 menos 3 mol por litro, de um outro ácido hipotético, responde o que se pede. Então, a gente sabe que se a solução é 1 mol por litro, a gente está falando que HB é um ácido forte. De tal maneira, então, que a concentração de H+, vai ser referente à concentração desse ácido, certo? Então, a concentração de H+, vai ser 8 vezes 10 a menos 3. Então, pH é igual ao menos log, de 8 vezes 10 a menos 3, certo? Visto isso, pH é igual a menos log do 8 mais o menos log, né? De 10 a menos 3, certo? Log de 8, a gente viu que é 0,9. É 0,9. Mais aqui no caso não tem nenhum menos, turma. É isso aqui, ó. Opa, certo? Então, 9. Log de 10 menos 3 é... certo? Menos 3. Mais com menos, fica menos, certo? Tá com mais com menos fica menos. Então, 0,9 menos 3, nós temos o que aqui, ó? pH é igual a menos 2,1. Menos com menos, mais. Logo, o pH resultante, 2,1 desse HB, certo? Uma vez que ele descobriu isso, calcule o grau de ionização de HA, certo? Ele falou, sabe que a solução apresenta o mesmo pH de uma solução aquosa com concentração tal. Turma, se a gente sabe que o grau de ionização, isso é A, né? Alternativa B. Eu vou ter que apagar aqui, então, copiar aqui, eu tiro um print, eu pauso o vídeo e copio o exercício, certo? Vou ter que apagar aqui para abrir espaço para nós. Bom, o grau de ionização, lembra lá, ele é igual ao o número de moléculas ionizadas, certo? Por total de moléculas divididos por 100, vezes 100. Você sabe que, ó, turma, 1 mol é o total, 1 mol por litro é a concentração total. Então, 1 mol é 100%. 8 vezes 10 menos 3 é igual a esse valor vezes 100. Vou apagar aqui. De 1 mol. Esse valor aqui, então, 8 dividido por isso, alfa é igual a 8 vezes 10 a menos 3 vezes 100, certo? Da maneira que vai diminuir aqui, 0,8, certo? 100 vezes 10 menos 3 vai ficar 10 a menos 1. 10 menos 1 vezes 8, 0,8. Dessa forma você encerra o exercício. 0,8%. Perfeito? Então, com isso você encerra o exercício e você descobre que o grau de ionização de HA, o ácido HA, né, é 0,8. É um ácido fraco. O HB é um ácido forte, dado que você tem ali uma solução 1 mol por litro desse ácido, certo? Com isso nós encerramos. Agradeço a atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Até!